Porque a palavra do Senhor é que resume aquilo que você precisa. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando chegou na igreja para pregar, ali estava cheio de mestres, professores de teologia, pessoas que eram criadas ao pé da letra da palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo falou: quando eu fui ter convosco, as minhas palavras não apoiaram em palavras persuasivas, para que a vossa fé não ficasse apoiada em sabedoria humana. Quem achou Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 23, Deus está revelando que coisas novas vai acontecer aqui hoje. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem achou Atos dos Apóstolos, capítulo 3? Atos dos Apóstolos 16, 23. Quem achou, diz glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: havendo-lhe dado muitas açoitadas, lançaram nas prisões, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior. Aleluia. E lhe segurou os pés em mão. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O tema, como eu disse, dessa palavra é um milagre, é a adoração que provoca milagres. Quantos creem que a adoração provoca milagres? Diz glória a Deus. Todos dizem: Senhor Jesus, fala conosco, através da tua palavra. Senhor Jesus, eu quero sair daqui cheio do poder, da unção do teu Espírito Santo, e os conteúdos da tua palavra vai designar na minha história. Pode me ensinar. Eu tenho a revelação de novas palavras. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela fechada, ela é um livro comum, mas ela aberta, ela é a boca de Deus falando. A Bíblia fala que através de 40 homens usados, inspirados por Deus, essa palavra foi escrita por cerca de 1600 anos. Quem está ouvindo, diz glória a Deus. E essa palavra, meus queridos, ela não esconde erro de ninguém, ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Os homens do passado que marcaram a sua geração, que vacilaram, que deixaram o rastro, a palavra revela. A palavra de Deus nos fala que Abraão, ele teve por intrepidez a ação do Espírito de levar o seu único filho ali no alto monte a sacrifício. Mas a palavra de Deus também fala que quando Abraão desceu ali no Egito, Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã. Abraão teve também as fraquezas da carne. A palavra de Deus nos fala que Elias se colocou diante do Monte Carmelo. Ele fez uma bela oração para Deus. Fogo desceu do céu. Consumindo os profetas de Baal. Os povos da água que estava derramada no altar foi a vida. Essa palavra também fala que quando ele viu que Jezabel tinha levantado uma perseguição, ele deitou debaixo do pé de Cipro e desistiu dos projetos que Deus tinha lhe dado. A palavra de Deus, ela nos mostra que se formos nós fiel com Ele é fiel conosco. Mas se nós formos fiel com Ele, Ele permanece
apóstolo Paulo, ele estava ali em Filipe, ele estava ali na cidade, e ele recebeu uma revelação. Veio um varão macedônio, todo vestido de Macedônia, e falou: venha e nos ajude. Macedônia estava precisando de ouvir algo que Deus tinha para falar com a cidade de Macedônia, através do intermédio do ministério do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo chama Silas e fala: Silas, vamos navegar. Os ventos vendaval estão terríveis, estão altamente sacudindo os navios, barcos, mas a revelação de Deus nos manda assim. E eles caem. E quando eles chegam ali em Macedônia, e eles vão andando ali dentro daquela cidade, eles tocam com uma mulher religiosa dentro do templo. O seu nome era Lídia. Eles chegaram com o Evangelho, falando das grandezas do céu com Lígia, e abriram a Bíblia e começaram a falar do que o Senhor tinha feito, quando ele estava com o seu ministério posto aqui na face dessa terra. Deus começou a abrir uma fonte inabalável de águas que saía direto do altar de Deus, que ia preenchendo a sede da alma de Lígia, de maneira que ela não se conseguiu conter, e abriu a oportunidade para Deus entrar na Lígia aceitou Jesus. Lígia falou agora também: uma pregadora, uma adoradora que vai fazer diferença nessa geração. E ali o apóstolo Paulo com os filhos ficaram na casa de Lígia. E eles desciam na beirada do rio e chamavam, e o povo vazio convocava uma reunião. E começavam a falar das coisas de Deus. Mas quanto isso, eu quero te dizer que na atmosfera espiritual, estamos nós aqui pregando, Satanás está fazendo algo para tentar impedir essa mensagem contagiante. O mundo espiritual é desse jeito. Deus está agindo, mas os demônios também. E quando eles começaram a pregação, o diabo falou: o apóstolo João, eu lembro que quando ele estava na beira do Jordão, quando ele abria a boca, descia do céu um manancial de águas vivas, que fazia o mesmo estrago no inferno que está fazendo agora. Tudo aconteceu na beira do rio, e quando esse povo chega na beira do rio, alguma coisa acontece. Mas eu quero te lembrar que Satanás levantou, pegou João e lançou na prisão. E lá na prisão o evangelho foi finalizado, porque não tinha espaço para o apóstolo João pregar o evangelho. Não tinha condição desse evangelho expandir, porque agora uma porta de aço, um cadeado interditava a pregação do apóstolo João. E Satanás falava: é isso que vamos fazer com eles. Nós vamos arrumar uma maneira de parar eles. Ele já chegou aqui pregando esse evangelho, e já estamos surtindo o resultado, já perdemos uma alma. E vamos perder muito mais se não entrarmos uma maneira de agir. Irmão, eu quero te dizer que quando Deus tem algo a fazer, seja na sua casa, seja na sua família, seja dentro da sua obra, seja dentro da sua empresa, seja dentro do seu bairro, seja dentro da cidade que você mora, Satanás pode te acorrentar, pode te amarrar no tronco, pode te espancar, mas não pode te tirar a adoração de Deus. E Satanás está estrategando. E quando ele vê, e o apóstolo
apóstolo Paulo vai descendo. Ele já entra naquela mulher que já há muitos dias estava observando ele. Ela ficava na beira ali da cidade, lendo mão, colocando cartas, jogando búzios, tarô. E quando ali o apóstolo Paulo passou, Satanás já entrou nela e falou: olha, vocês são enviados daquele destino. Satanás reconheceu, meus queridos, que eles eram enviados de Deus. Mas como nós aprendemos na palavra do Senhor, não temos com Deus, Senhor Satanás. O apóstolo Paulo deu para trás e falou: sai dela. E na mesma hora o demônio bateu de retirada e teve que sair. E aquela moça ficou estando joelhos. E nisso, as pregações na beira do rio estavam surgindo um grande efeito. Porque as adorações que eram feitas na beira do rio sempre surtiam efeito. Nós vemos no livro de 2 Reis, no capítulo 6, e no versículo 11, que quando Eliseu estava com uma escola de profeta na beira do rio, estava surtindo um grande resultado. As pessoas iam ouvindo a palavra de Deus se agrupando, se enchendo da autoridade do poder, e ia ficando cada vez mais próximo do Senhor. A palavra diz que já tinha 50, na hora de Eliseu já tinha 50 aprendizagem, aprendizado, e a hora estava pequena. Então ele falou: vou descer até o Rio Jordão. Nós vemos que o Rio Jordão significa aquele que desce para depois subir. Sabemos que para provocar o milagre, irmão Geraldo, nós temos que descer primeiro para depois subir. Porque diz a palavra do Senhor em Provérbios 15:33 que diante da honra vai a humildade. Temos que descer. E a palavra de Deus diz que Eliseu falou: vamos descer para lá. Vamos descer. E a palavra de Deus nos disse que um daqueles moços estava com uma ferramenta emprestada. No momento que ele trabalhava, o machado soltou no carro e caiu dentro do Rio Jordão. Mas nós vimos na palavra do Senhor que Eliseu falou: ajuda o adorador. E se a tua adoração provoca milagre, se a santidade no nosso meio, vamos lá, vai, tudo ar, eu quero te dizer, e o seu casamento vai tudo ar. Eu quero te dizer que nesse ano de 2014, a tua vida vai flutuar, o teu ministério vai flutuar. Deus vai te dar um prateado como pediatra, que se Satanás quiser te ver, ele vai pegar o olho mesmo, vai pegar o olho mal, e Deus você vai no braço para ele. Louvado seja Deus. Então, os governantes colocou os olhos em Paulo, mas em Silas, e lançou dentro da prisão. Primeiro, irmãos, bateu, estancou eles. Depois jogou dentro da prisão. Nós matamos os irmãos. Entramos na mente de Herodes, e fez a petição, e ali a sua sobrinha fez a petição fosse a cabeça de João Batista. Esses também não vai escapar. Satanás já estava regozijando, porque lá no mundo do Macabeus e Filipos, as cadeias romanas que foi aberta por ordem de César já estavam ali amarrados que pregavam o Evangelho, e para eles estava excelente essa situação. Estava muito bom. Irmãos, eu vejo que 4 capítulos para trás mesma situação
transformação aconteceu. Satanás usou ali o governador César, que pegou o Tiago e arrancou a cabeça, mas como era festa de Páscoa, não podia fazer nenhum tipo de atrocidade concernente à festividade que estava acontecendo. Pedro ficou no aguardo para no dia seguinte ser também sacrificado. Eu me lembro que tinha uma igreja semelhante a essa, era uma igreja unida, a outras irmãs oravam constantemente, dia e noite. Os irmãos dedicavam suas vidas nas orações, no jejum, na leitura bíblica. Eram homens que tinham os seus momentos exclusivos com Deus, estavam falando com Deus, estavam clamando pela vida do presbítero Pedro. Então Deus, quando vê alguém clamando, pedindo, insistia, ele não ficou calado, não. Ele se colocou de pé e falou: olha, anjo, o anjo caminha até o Senhor. Sim, Senhor. Vai até aquela cadeira. Sim, Senhor. O que eu tenho que fazer? Está vendo aquele que está preso lá? Sim, Senhor. Vai lá e solta ele. E o anjo desceu lá dentro da cadeia. E chegou lá dentro da cadeia, a presença do anjo causou um impacto tão forte que o seu diabo quebrou na mesma hora. As algemas só que foi difícil, foi acordar Pedro. Muitas pessoas têm a ação de Deus dormindo, desligado. Pedro queria o livramento da morte, mas estava dormindo. A conformidade tinha alcançado o coração de Pedro. Tem pessoas que veem os seus irmãos, ou seja, marido, ou seja, membro da família, aprofundando no vício, nas drogas, e já fala: não, é normal, pode deixar, isso é o natural dele. E nós não temos que deixar, não temos que aceitar essa situação. Nós somos de Deus. O mundo já maligno, mas nós somos de Deus. E ali Pedro passou pelo primeiro portal, passou pelo segundo e rapidamente ele estava livre. Agora 4 versículos para frente, outra situação igualmente aquela, e Deus olha lá do céu e chega assim, olha. E quando ele olha, ele vê que ali está Paulo e Silas, mas dessa vez não estava dormindo. Porque o milagre tinha que ser provocado por uma oração, e a oração estava viva dentro dos dois, porque aquele nem projeto do Senhor não deixa a oração morrer, ele está sempre vivo dentro de você, ele está transformado nessa oração. De repente Paulo olha para cima, como é que está a situação aí, Silas? Silas olha para Paulo e vira para ele e fala assim: eu já te vi, mas agora estou bem. Ele estava bem, sabe por quê? Porque ele sabia que aquela adoração que eles estavam fazendo ia provocar milagre. O apóstolo Pedro não fez a adoração para fazer milagre, e só a cadeia de Pedro abriu. Só de Pedro abriu. Mas agora, a adoração no profundo do coração do adorador estava saindo da alma. Ele estava cantando um cântico para Deus. E quando eles cantavam, os outros presos estavam ouvindo a palavra cantada da boca dos servos de Deus. E quando pensa que não, Deus falou: não preciso de mandar anjo. Eu mandei anjo para Pedro, porque Pedro estava dormindo. E quando a pessoa está dormindo, tem que haver um despertamento. Agora não. Lá eles estavam adorando. Eu mesmo vou manifestar poder. E desceu Deus lá. E o terremoto de Deus saiu. O terremoto de Deus causou libertação. As portas se abriram. Irmãos, e naquele momento houve uma transformação, porque apagaram as luzes, as portas das cadeias se abriram, os presos agora estavam todos com livre acesso de fazer um montinho, de
pegar ali o carcereiro, colocar alguma coisa no pescoço dele e fugir. Mas o milagre chegou por causa da adoração dos que o adoravam. E quando o milagre chegou, o homem assustado falou: meu Deus, eu vou ter que tirar a minha vida porque agora eu morro. E quando ele colocou a espada para tirar a vida dele, meu querido, o homem já liberou de dentro juntamente com todos que ali estavam: não façais essas coisas, porque estamos todos nós aqui, ninguém de nós fugimos. Irmão, a adoração dele causou milagre. Há momentos nas nossas vidas que há necessário uma adoração. Nós podemos ver no caso de Bartimeu. Bartimeu, ele tinha todos os motivos, irmão Carlos, para ser um frustrado. Ele teria todos os motivos para não acreditar em Deus, para ser um revoltado. Porque diz que o seu pai Timeu era general da cidade de Israel, meu Geraldo. Ele era general e ele lutava com unhas e dentes para defender a sua pátria. Mas chegou uma época que ele não tinha mais forças físicas para continuar lutando. E aposentou e se tornou um dos homens mais ricos de Israel. E aí então, o poder romano conquistou todos os bens de Timeu, pai de Bartimeu. Conquistou, entrou, tomou as forças de Israel, paralisou a ação de Israel e conquistou os bens de Timeu. E Timeu causou um revoltoso, ele tornou revoltado, ele não aceitava aquela situação. E quando o rei de Roma viu que ele estava se opondo contra as forças de Roma, ele pegou o Timeu, foi matando o Timeu devagarzinho, marrou o Timeu numa cruz, foi matando devagarzinho. E o Bartimeu não era cego, ele não era cego, ele estava ali olhando agora, ele com 7 anos, olhando o seu pai morrer numa cruz. Ele estava sendo torturado até a morte. E quando seu pai morria, Bartimeu gritava: pelo amor de Deus, não faça isso com meu pai, ele não fez nada para merecer isso. Mas aí Timeu morreu. E ainda por cima, o rei de Roma falou: pega esse aí, porque ele também vai virar um revoltoso. Sabe o que fizeram? Viram o galão e vazou os 2 olhos de Bartimeu. Vazaram os 2 olhos de Bartimeu. E para poder passar o mel na boca dele, eles colocaram nas costas dele uma capa que carregava uma autoridade. Porque tudo naquela época tinha que pagar um imposto, e a capa era uma permissão ali fora da cidade para ele mendigar. Ele só podia mendigar ali onde que ele estava, com aquela capa. Ele só podia mendigar ali. E a palavra de Deus diz que Jesus lá ia passando. Bartimeu não tinha motivo para adorar. O seu sonho tinha sido frustrado. A sua família tinha sido violentada, morta. O seu pai tinha sido assassinado diante dos seus olhos. Todos os seus sonhos viraram pó e não enxergaram mais. Mas de repente, ele vê todo mundo adorando a Deus. E ele já tinha certeza que a adoração daqueles povos ia causar milagre. E ele também começou a adorar. Ele falou: Senhor Jesus, filho de Davi. E quando ele falou filho de Davi, Deus viu que ele tinha nos seus sonhos o desejo de ser um adorador. Porque ele trouxe uma revelação do Velho Testamento. Ele sabia que Jesus veio da geração de Davi. Ele não sabia porque ele tinha o estudo, mas ele sabia porque a sede de alcançar o milagre trouxe a adoração com palavras certas que lhe provocou o milagre no dia. Então quando ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, os pessoais tentaram parar a fala dele, tentou diminuir a capacidade do milagre chegar, mas não adiantou. Ele clamava mais alto. E quando
coração para me entregar. Agora eu posso ir lá. Às vezes você não tem muita motivação para adorar. Às vezes eu estou falando com pessoas que estão amarradas de mãos e pés, e você sabe de quem eu estou falando? As feridas dos ações que te bateram, que te caluniou, que te lançou livre da prisão. Você andava com pernas próprias, mas te colocaram em uma prisão espiritual. E por causa da sequência dos ações, você não consegue adorar. Você não consegue encher os seus pulmões e falar com Deus que chegou a hora do seu clamor, a sua oração para um milagre na sua família. Mas o Senhor está dizendo que nessa noite um terremoto santo acontece na sua vida. Todas as algemas que te acorrentavam nesse trono de seu prazo passado, todo trauma que te trouxe dores terríveis na sua alma está sendo arrancada, jogada no mau esquecimento, e você hoje tem a oportunidade de receber um milagre, porque a sua adoração causou glória. Anos após anos você esteve aqui clamando e hoje chegou a sua vez. Pode adorar a Deus, porque Ele veio. Olha, Ele veio. E quem tem certeza disso eu sei que Ele veio de glória a Deus. Pessoas que fizeram um compromisso e foram frustradas nos seus compromissos não conseguem mais acreditar. Pessoas que sonhavam em ser um empresário, estavam indo tudo bem, de repente houve uma queda, houve uma crise, e você teve que gastar aquilo que você tinha para virar um empresário. E hoje você não acredita mais no seu sonho. Deus está fazendo acontecer um milagre, porque a adoração que você faz na casa do Senhor não é em vão. Ela vai provocar um milagre. Ela vai provocar um milagre toda vez que você adorar. Um milagre diferente vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que eu não falei, irmãos, que o Espírito de Deus possa continuar falando em cada coração. Que esses milagres estejam sempre aptos para acontecer. Não somente no momento que você adorar, mas na hora de Deus que você está algemado. Talvez a sua fala já nem saiba. Tem pessoas que não conseguem adorar com palavras. A Bíblia diz que quando os 24 anciãos no trono do Senhor, eles não têm palavras para adorar. Cada um deles tem o seu trono, mas de tempo em tempo eles se levantam e vai até o trono do Senhor. E quando eles chegam até o trono do Senhor,